temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica. Eu vejo um monte de gente celebrando a sexta-feira. Sextou, sextou, sextou. Eu acho que eu pouco a pouco estou me tornando numa grande exceção. Ou talvez agora eu realmente estou integrando a ala daqueles que adoram a segunda-feira. Eu sou um fã inveterado da segunda-feira, principalmente no meu trabalho, né? No meu quadrado de trabalho, porque é na segunda-feira que, quando eu começo a trabalhar, eu estou começando agora, que eu tenho a absoluta certeza, a inegável certeza de que como é prazeroso começar tudo outra vez. Como é prazeroso as expectativas, como elas são prazerosas, as expectativas de que se eu tentar, eu vou conseguir fazer melhor do que eu fiz semana passada. Então esse é meu grande objetivo nas segundas-feiras. Tudo que eu fizer, tudo que eu refizer, eu vou tentar fazer para ser melhor da maneira que eu fiz semana passada. E pode haver uma oportunidade maior para mim de fazer melhor do que eu já fiz, do que uma conversa, manter novamente uma conversa com a doutora Caroline Rodrigues, que é uma das pouquíssimas geriatras mais competentes, uma das geriatras que realmente tem conseguido, e para mim, e eu vou falar isso na frente da doutora, isso é um privilégio, ela tem conseguido levar o recado para que as pessoas que passaram dos 60, para que essas pessoas possam realmente terem uma reflexão sobre o que devem fazer, deixar de fazer, continuar fazendo, para viverem mais. Que esse é o grande segredo. A gente quer viver mais, mas viver sem qualidade de vida, sem saúde, ela é quem fala, não sou eu. Então, se você quiser umas dicas muito boas para viver mais e viver bem e viver com alegria de viver, eu acho que não tem pessoa mais indicada do que a doutora Caroline Rodrigues, que é a minha geriatra, tá? Eu não tenho cuidadora, eu tenho uma geriatra e eu tenho orgulho de dizer isso. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda. É a primeira vez que a senhora participa desse novo segmento aqui no Portal da Holanda, que é a Flor da Idade. E tem muita gente na Flor da Idade que está me ouvindo a partir de agora, porque as pessoas respeitam e levam em consideração o que a senhora diz. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Humberto. Mais uma oportunidade da gente conversar, né, sobre esse tema que é super importante. A população envelhecendo, não tem como negar, não dá para fugir. E aí a gente tem que começar assim a refletir, tem que sair da nossa zona de conforto para de fato a gente começar a refletir sobre as nossas decisões, né? O que eu quero ser quando envelhecer. Doutora, me diga uma coisa. A senhora me dá uns ganchos maravilhosos. Me diga uma coisa. Vamos dar um passeio aqui rápido no meio dessa turma que tem 30, 40 e 50 anos. A senhora acha que são muito poucos aqueles que pensam na velhice, pensam em se preparar para a velhice, pensam que ao chegar na velhice, hoje, como minha opinião, uma outra geração, eles estão tendo a oportunidade de ouvir coisas que eu, por exemplo, com 30, 40, 50 anos, eu não ouvi, doutora. Tem coisas que só depois que eu embarquei na velhice que comecei a ouvir, me interessar. Mas hoje essas coisas estão todas aí, disponíveis, até por causa da tecnologia. As pessoas têm se preparado para a velhice? A senhora acha que aqueles que devem se preparar têm feito isso, doutora? Eu acho que eles estão começando a ficar incomodados, né? No sentido de que aquelas informações deixam eles incomodados. Ou eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar, mas a atitude, né, de se organizar, de realmente mudar o estilo de vida, eu acho que ainda não são muitos. Acho que teve um estudo recente que falou em relação a estarem mais ativos ou não, e ainda é por volta de 30% da população, e isso arredondando um pouco para cima, né? E realmente uma das coisas, você vai no Instagram, o que mais você ouve é sobre a necessidade do exercício físico.
Mas ainda assim, é como, sabe a negação? Eu não quero acreditar que eu não preciso mesmo Doutora, disso, todos os representantes da medicina que vêm e se sentam aí mencionam os exercícios físicos. Não tem um, até mesmo os médicos que tratam de cânceres e outros males, eles falam no exercício físico. Sim, e é porque nós vamos para todos os congressos de todas as especialidades. E quais são os artigos que são unânimes, né? São aqueles que correlacionam o exercício físico regular com melhoria da qualidade de vida, evitando doenças, evitando incapacidades ao longo da nossa vida, né? Então não tem muito para onde correr. Tem vários estudos falando sobre reposição de vitamina, essas coisas, mas nenhum é efetivo de fato. Você ficar repondo um monte de vitamina não vai te trazer grandes repercussões se você não tiver o exercício físico aliado, se você não tiver uma alimentação balanceada. Agora, as pessoas vão atrás da pílula da juventude, vão atrás do que é o mais fácil, porque sair da sua zona de conforto é ruim. E às vezes é uma opinião médica, né? Sobre a sua condição física para aquelas vitaminas todas, não é, doutora? E aí, olha só, eu escuto muito, né? Dos meus pacientes aí já são acima dos 60. Eu não gosto de fazer exercício, né? Por isso eu não faço. Isso me fez muito, assim, reflexão ao longo desse tempo, né, que trabalho. Até que ponto o eu não gosto, a gente vai ter que dar o ouvido para eu preciso. Doutora, né? Eu não gosto de jaca. Eu não consigo nem sentir o cheiro de jaca. Agora, eu sei por quê. Essas pessoas que dizem eu não gosto de fazer exercício, elas dizem por quê, doutora? Porque a senhora acabou de dizer, entre gostar e precisar, é preciso que a gente se debruce sobre isso, né, doutora? E assim, não é que eu vou dizer aqui, é fácil de você mudar estilo de vida. Não é fácil, não gente. Não é. Não é. Mas o pior é quando você não para se esforçar, para tentar fazer essa mudança. Não é fácil, você precisa de profissionais adequados, capacitados, que te entendam, que te acolham. Isso você vai precisar. Mas sabe aquela questão, eu não gosto e pronto, eu nasci assim e pronto? Tem alguns que nem escutam. É mesmo? Também. Então a grande questão é, o que você quer para a sua vida? Eu não mando na vida de ninguém, de nenhum paciente. É verdade. E nenhum médico faz isso, gente. Sim. Você não é obrigado a nada. Agora, de fato, a gente estudou, os profissionais de saúde estão aí estudando, e vendo qual seria o caminho menos pedregoso, menos difícil para o seu envelhecimento. Se você vai tomar esse caminho, aí são outros 500. Envelhecer é um privilégio porque só não envelhece quem morre jovem. Ok, vamos passar por isso. Me diga uma coisa, agora, envelhecer sem qualidade de vida, envelhecer doente, envelhecer sem observar, por exemplo, pessoas que comiam isso até agora e que a partir de agora o geriatra diz, não, isso aqui, a partir de agora, você tem que diminuir no volume, ou então isso aqui você não pode mais comer. Pessoas que tomavam líquidos destilados, bebidas. Olha, Humberto, eu ouvi esse conselho, doutor. Humberto, olha, a partir de agora, isso já há anos, o destilado agora, você toma 3 doses por semana, agora você vai tomar uma. De repente, Humberto, eu acho que você não deve mais tomar destilados, porque, doutora, isso tem que ser obedecido, não é? Porque isso é em prol da minha saúde amanhã e não agora. Você tem que tentar realmente chegar nesse ponto. Até que você analisar o quanto que esses hábitos, né, de fato fazem sentido para a sua vida daqui a alguns anos. O que você vai preferir? Eu escuto aquela frase, tudo é difícil. E aí a gente vai escolher qual é o mais difícil. É mais difícil fazer um exercício? Ou é mais difícil depois ficar dependente, precisar de uma pessoa para te ajudar a levantar, a ir ao banheiro, se limpar? Existem algumas doenças, gente, que não são exatamente escolhas que acontecem na nossa vida. E isso, a pessoa ficar dependente também não é que vá perder o seu valor porque está dependente.
tá? Isso aqui só um adendo aqui, pra gente não começar, aquela pessoa é dependente, foi culpa dela, e desvalorizar a pessoa por causa disso, tá? Só um adendo aqui. Mas quando nós podemos tomar algumas atitudes para minimizar, para diminuir o risco, por que não? Ao menos, por que não se esforçar? Por que não buscar soluções? Por que não começar devagar? E isso também passa por mudança de atitude dos próprios profissionais de saúde, que às vezes você vai na ânsia de mudar o estilo de vida do seu paciente e aí coloca um monte de atitudes que ele tem que ter e ele não vai começar ali. E ele vai ficar até assustado. Sim, Cara, sim. eu não consigo tudo isso, eu não consigo mudar da água pro vinho. Não pode perder a ternura, né, doutor? Tem que pegar leve, né, doutor? Tem que pegar leve. Então, às vezes é pouco a pouco tudo, né? Eu sou uma pessoa que gosto mais do exercício físico do que mudar meu estilo de alimentação. Mas todo momento eu tô ali, alguma coisa eu tenho que mudar. E eu vou mudando, e eu tô mudando. Eu não paro de fazer acompanhamento com o nutricionista, porque cada vez que eu vou, ele fala alguma coisa, opa, isso aqui dá pra fazer, isso daqui eu consigo. E a gente vai mudando aos poucos. Doutora Caroline, eu ouço falar, aí mesmo na própria internet, a questão da massa muscular, que a partir, e isso é importante, a partir de uma certa idade, eu vou pegar 40 anos, com 40 anos o ser humano começa a perder massa muscular, ok? E se ele não fizer isso e aquilo, ele vai perdendo. Por exemplo, eu queria que a senhora me explicasse uma coisa. A perna do idoso afinar é um sinal de que ele está perdendo mais massa muscular do que ele deveria? Sim, a perna do idoso é um dos sinais que a gente faz a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha, estudos já mostraram que quando ela é menor que 31 centímetros, no brasileiro tem outro tamanho, que a gente já pode considerar que ele tem a perda de massa muscular mais significativa, aumentando seu risco de queda. Os sinais estão na circunferência da panturrilha, doutor? É um dos sinais. Olha. Mas deixa eu lhe explicar. Quando a gente fala do envelhecimento, nós temos uma questão muito importante sobre a massa muscular. A massa muscular, existe uma redução da quantidade de fibras musculares, mas nós temos também uma mudança na qualidade e na eficiência muscular. Isso porque a gente começa a ter deposição de gordura por entre os feixes musculares. Então, a circunferência da panturrilha é um marcador, mas talvez ele até seja um marcador mais tardio. Entendo. Dentro da geriatria, por exemplo, a gente faz algumas outras avaliações que elas podem nos dar um sinal de alerta mais precoce. Aquela dificuldade de levantar da cadeira, que tem que se apoiar e que precisa de uns 2 impulsos para conseguir levantar, por exemplo, já está mostrando... O idoso que, vamos exemplificar isso. O idoso que tem que segurar aqui e apoiar na cadeira para levantar, já é já tem um sinal de alerta aí. Que ele está perdendo mais massa muscular do que deveria. Que a gente vai ter que fazer avaliação. Vai ter que fazer avaliação. Porque isso é um sinal de alerta de estar mudando. Porque o normal é ele levantar sem estar se apoiando assim, doutor? Mesmo o idoso, 93 anos. Olha! Tem. Agora, quanto mais velho, quanto mais idade, mais perda de massa muscular. E aí o que entra, né? Não tem como evitar isso. É natural isso, né, doutora? Perder... E aí o que a gente sempre fala é da gente fazer a nossa poupança muscular. Porque quanto mais massa muscular a gente for tendo ou eficiência muscular, mesmo que venha a perda, isso não vai impactar o nosso dia a dia, a nossa funcionalidade, a nossa independência. Os exercícios aeróbicos com pesos de 1 quilo e tudo mais, aquele de ficar em pé e se encostar na parede, eu tô fazendo isso, tá vendo? Então logo eu me entrego logo. Finalmente, hein? Mandou, eu tô fazendo. E isso é benéfico para o idoso? Sim, ele fazer com isso? certeza, com certeza. Até porque esse que você se fica contra a parede e fica levantando na ponta dos pés, para a panturrilha, que tem a ver com o coração e tudo mais. Ela só me explicou esse negócio todo, eu não esqueço. Sim. Isso é muito bom para o idoso. Sim. Né? E aí, olha só. A gente tem muito mito, né? Mas é muito ativa dentro de casa, ela não precisa fazer, ela anda aqui no corredor, né? Mas isso, gente, não é de fato eficiente para a questão muscular, tá? E aí cada caso vai ser um caso. A pessoa não tem nada, não tem nenhum tipo de doença, talvez
essas atividades domésticas ajudem a manter. Mas quando você já tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, enfisema pulmonar, você vai precisar de um pouco mais de exercícios direcionados, efetivos, com um profissional capacitado. Quando você estuda os chamados Blue Zones, que são as zonas azuis do mundo, né? São áreas com mais pessoas longevas, com pessoas centenárias. E se estudou para ver como era a característica dessas pessoas, né? Então, uma das questões que a gente vê em todas essas áreas é que as pessoas idosas, elas se mantêm ativas, né? Sempre, todas elas são. Agora, realmente tem a maioria dessas, elas não são área urbana não, viu? Elas são mais rural. Mas o que acontece? Então, aí agacha, levanta, e acordam com as galinhas. Tem uma boa qualidade de sono, menos poluição. Todas essas áreas, as pessoas colocaram como um ponto principal ter propósito, missão, projetos. Então, aquelas pessoas, elas devem sempre estar vivendo, pensando numa coisa maior, né? Entender que você ainda está ali, que você tem projetos, você tem missão na vida, que não precisa ser nada muito mirabolante, mas que você ainda tem. Então, elas se veem não simplesmente como camponeses, elas se veem como pessoas garantindo a subsistência de outras famílias. Sim. É uma mudança aqui que parece besteira. Aqui, parece besteira, mas toda faz mudança muito. começa aqui, então? Com certeza. Doutora, me diga aqui uma coisa, você falou, aborde aqui duas coisas rapidamente. Primeiro, a questão do estresse. Isso é uma coisa que o idoso tem que fugir, sair para botar o pé na carreira e ir embora do estresse. Quer dizer, o estresse realmente é um grande mal para o idoso. E uma outra coisa, a questão das quedas domésticas dentro de casa. A senhora acredita que 2 amigos meus, queridos, estou mandando um beijo para os meus amigos, caíram dentro de casa e estão hospitalizados porque caíram dentro de casa. Como é? Me diga uma coisa. Essa questão muscular, a perda de massa muscular facilita aquela história. O idoso ele cai e se bate, ou eu já perdi a frase, esqueci, mas não importa. A questão da perda muscular contribui para as quedas dos idosos dentro de casa, doutora? Sim, com certeza. E o estresse, doutora? Vamos lá, o estresse, nós temos que pensar que, lógico, que estresse não é uma coisa só da pessoa idosa, né? Como seres humanos, adultos, e quando a gente está na nossa vida adulta, a gente tem bastante o estresse, né? A grande questão, fugir. Será que a gente pode sempre fugir? Boa pergunta. Nem sempre a gente vai poder fugir. Às vezes a gente tem como sim fazer escolhas. Esse estresse, esse tipo de estresse não é para minha vida. E você falar o não, e você tirar esse estresse da sua vida. Mas nem sempre a gente tem algumas escolhas. Algumas escolhas, elas são realmente muito maior pelas conjunturas da vida, né? É um pai que possa ficar mais dependente de você e você quer escolher cuidar, mas cuidar, sim, tem suas consequências, tem seu estresse. Claro. Então, tem algumas conjunturas da vida que o estresse está ali, que você não consegue se desamarrar tão facilmente. Então, a gente nem sempre tem uma questão de fugir, mas conseguir mudar a forma como a gente vai lidar com essa situação estressante, né? Será que eu não tenho como olhar esse problema de outro ângulo, né? Será que esse problema é tão grande como eu estou trazendo para o meu ser, né? Isso a gente passa mesmo para as pessoas cuidadoras de idosos com Alzheimer, por exemplo, né? Nossa, é um estresse tão grande, porque ela repete não sei quantas vezes, né? E cansa. Mas será que a gente não pode pensar, cada vez que ela falar, eu vou falar uma coisa diferente para a gente rir juntos, e cada vez que ela repetir vai ser algo engraçado para a gente compartilhar juntos?
eu vou viajar com minha mãe, ela vai esquecer de tudo, mas você vai lembrar e você proporcionou um dia que seja de muita felicidade para sua mãe e para seu pai. Então, entende que uma viagem que ela chega, eu não lembro de nada, o filho, ao invés de escolher ficar triste, ele pode mudar aquela perspectiva e dizer, mas ela ficou feliz naquele momento. Sim. É um exemplo, tá? Mas lógico, na vida tem vários outros tipos de estresse, a gente sabe, questões socioeconômicas, financeiras, mas tudo passa sim por escolhas. Mas dentro das nossas escolhas, às vezes nós não conseguimos fechar o ciclo naquele mesmo momento. E aí vai de a gente conseguir mudar. E com calma, né? E aqui, a resiliência, aquela frase, né, que estão falando muito por aí, mas não é clichê, gente. A gente conseguir melhorar a nossa resiliência, a nossa capacidade de contornar esses problemas, fazer esses problemas não pesarem tanto e a gente definir o que são nossas prioridades. Acho que realmente passa muito pela nossa sociedade, e aí entra dos adultos e do adulto até os mais velhos, é esse mesmo tipo de problema. Sim, tem toda razão. De você pensar assim, o que é minha prioridade? Que tipo de problema realmente é coisa que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? Tem coisas que não é problema nosso e a gente absorve. Doutora, eu lembrei da frase. Então agora eu me embaracei todo aqui e não consegui dizer a frase. Doutora, o idoso ele cai para quebrar ou ele quebra e cai? Eu estou falando dos ossos agora. Sim. Eu ouvi essa frase. Não, cai para quebrar ou é quebra ele e caiu cai? Quebrando Quer dizer, caiu, fraturou e por isso caiu. Me diga uma coisa. Os ossos dos idosos naturalmente enfraquecem. E eu vejo aí na internet, coitado da internet na minha mão. Não, toma isso que fica legal. Toma isso que os ossos não sei o quê. O que eu ouço de conselhos aí, que os camaradas colocam, me diga uma coisa. Qual é a fórmula para a osteoporose, né? Osteoporose, Então, como é que o idoso deve lidar com essa naturalidade que é o enfraquecimento dos seus ossos e que a perna fica mais fina e que ele pode cair dentro de casa? Então, o que acontece? A osteoporose está muito relacionada também com a diminuição da massa muscular ou não uso da massa muscular, né? Tanto é que um dos principais tratamentos da osteoporose é o exercício físico resistido, é o exercício físico de força, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, existe uma redução da massa óssea, existe uma redução da massa muscular, mas daí isso impactar no teu dia a dia, pode ser que não impacte. Depende do que você faz. Para a gente manter, precisa sim do exercício físico resistido, que é o de força, uma alimentação balanceada, né? Então vai precisar do aporte proteico, o aporte de cálcio. O que é proteína, gente? Carne, frango, peixe, ovo, entre outras fontes, tá? Osso, não é só laticínios, nós temos a questão das folhas verdes, que são ricas em cálcio também. Sim. Aí temos outras fontes de cálcio. E muita gente em Manaus não come verde. Não. Eu conheço muita gente que não tem o hábito das saladas, não gosta de salada. Crianças que os pais não ensinam a comer salada, não gostam de tomate. Não pode isso, né, doutora? Não, a gente tem que adicionar. Tem que educar, né, tem que adicionar. E aí, como você está falando, as quedas, elas estão muito relacionadas não só com a perda de massa muscular. É um fator, tá? Mas as quedas, olha só, para a gente ter o nosso equilíbrio, a gente precisa do sistema nervoso central funcionando bem, que é o nosso cérebro. Tá? Precisamos do sistema periférico de sensibilidade. Nós precisamos do equilíbrio em que está relacionado visão e o labirinto, aqui dentro do ouvido. E aí nós precisamos do esqueleto também funcionando, osso e músculo. Tudo isso tem que estar funcionando. Então, quando o paciente começa tropeçando muito, caindo 2 vezes ao ano, já é considerado idoso caidor, que eu tenho que parar e investigar o que está acontecendo. Remédio causa isso. Então a gente vai ter que fazer a avaliação global. A senhora sabe o que eu faço? Eu vou até dar uma dica aqui para as pessoas. A senhora sabe o que eu faço? Pelo menos uma vez, às vezes 2 vezes. Esse ano eu já fiz uma vez. Eu vou no oftalmologista para medir o meu alcance periférico, doutor. Exatamente. Tem agora um exame lá, que eu vou lá, aí eu coloco... Eu vou até dizer para vocês como é que é. Coloca a minha cabeça lá dentro do negócio,
Aí aparece um monte de pontinho e cada vez que o pontinho aparece eu tenho que, né, doutora? Eu tenho que apertar um mousezinho. Eu aperto, tá, aí o pontinho aparece aqui, aparece ali, aparece ali, aparece aqui, aparece... E no final dizem se a minha visão periférica, porque a falta da visão periférica, o idoso não vê um banco que está aqui, né, doutora? Alguma coisa dentro de casa que está ali, a gente não vê uma escada, alguma coisa que você precisa subir, precisa um batente. Não é, doutora? Sim. A senhora recomenda o idoso fazer esse exame de É periférico? importante, quando a gente envelhecer, é importante a gente ficar ao menos uma vez ao ano com o oftalmologista, mesmo que você considere estando normal. Porque às vezes a visão ela reduz e você não percebe. Não percebe, esse né, campo doutora? assim vai reduzindo e não se percebe. Principalmente se está só de um olho e o outro está normal, porque meio que compensa, né? Então, uma vez ao ano é interessante com o oftalmologista, e isso está tudo dentro quando a gente está fazendo a observação se o idoso tem um alto risco de cair ou não, né? Eu até explico muito para a família, não é que tá 60 anos e agora eu vou colocar barra em toda a casa. Pode ser que não, mas você começa a observar tropeços, aquelas pessoas que têm muita artrose no joelho, né, com muita dor, né, na hora de andar, você já vê que ela tem um risco maior de cair, por mais que ela não tenha caído ainda. E aí vale a pena colocar a barra. Vale a pena porque você, se desequilibrar, tiver tontura, alguma coisa, você vai lá e se segura. Pastor José João, meu amigo há muitos anos. Eu acho que eu sou amigo dele antes dele ser pastor. Ele me pediu para perguntar da senhora. Eu não deixasse de perguntar qual é o impacto da espiritualidade, do relacionamento do idoso através da oração, que, lógico, ele é um pastor e ele sabe o que está dizendo. A força da oração para um idoso no relacionamento com Deus. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Então, isso é uma das questões, tá? Que é muito importante a gente até diferenciar um pouco. Porque a religião e a espiritualidade, elas são um componente, mas tem muitas pessoas que estão ali na sua religião, que até vão, mas de fato não estão tão conectadas com o seu sagrado. A gente chama o seu Deus, né? Sim, cada claro, religião tem claro. as suas convicções. Então, o que nós percebemos é que as pessoas, conforme elas envelhecem, as dimensões da vida que elas dão importância mudam. Então, quando você é mais jovem, a dimensão trabalho, ali, criação de filhos, família, ela está um pouco mais acentuada. Quando a gente vai envelhecendo, os estudos mostram quais são as dimensões: saúde e espiritualidade, né? Isso se deve muito ao fato de se perceber, né, na sua finitude, nas suas incapacidades, nas mudanças, nos ciclos que fecham, porque a gente vai envelhecendo, tem muitas perdas, a gente não pode negar. Claro. Tem perdas de amigos, às vezes até de filhos, de parentes, etc. E a espiritualidade, ela consegue fazer com que o indivíduo se conecte, né, com esse ser maior. Nessa conexão, isso ajuda bastante na sua própria paz, na sua visão quanto vida, né? Na sua relação existencial, alguns falariam filosofia, né? Sim. Mas no sentido de como você se vê como indivíduo dentro da sociedade, né? Então, a espiritualidade te traz essa motivação, te traz essa explicação, te mostra por que você está passando por isso, né? E muitas vezes a religião, ela conforta justamente por isso. Porque a religião, ela pode trazer para aquela pessoa, por que eu estou passando por tudo isso? Sim. Né? E a espiritualidade é, de fato, você conseguir ter fé naquilo que você acredita. E a fé a gente não explica. Não. Fé é uma coisa que a fé é cheia de mistérios, né? A fé é você acreditar naquilo. Sim. Só que quando a gente acredita, a gente entender, né, os mistérios que estão por trás. É isso mesmo. Quantas pessoas têm a sua religião, mas de fato quando passa por uma dificuldade,
a gente vê a prova, né? Que aquela espiritualidade talvez ainda não tivesse tão sedimentada assim, a sua espiritualidade não tivesse tão conectada, né? Então, a espiritualidade é algo importante para todos nós. E quando a gente até fala de espiritualidade, até o ateu tem de certa forma. Como assim? O ateu, ele pode até não acreditar no ser superior, mas ele tem algo que é sagrado para ele. Alguns ateus é o quê? A ciência, alguns ateus é a natureza, sim, né? Sim. Então ele também tem, de certa forma, aquilo que é maior. E porque a própria ciência não é perfeita, é feita pelo ser humano. Então, de certa forma, até o ateu tem. Todo mundo tem o seu sagrado, né? Então, quando a gente fala da espiritualidade, é você estar em boa conexão com o seu sagrado. E quando você está em paz com o seu sagrado, quando você para estar em paz com o seu sagrado, isso ajuda na sua saúde física também, na sua saúde mental, consequentemente. Doutora, muito obrigado. Que bacana. O senhor é um bálsamo para a alma dos idosos e um estímulo para a gente realmente procurar e se esforçar para ter uma qualidade de vida através do que ela diz. Então, os exercícios físicos é uma saída bacana. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês a meu respeito, na frente da minha geriatra. Que bom orgulho dela ser minha geriatra. É que doutora, eu me amo muito. Eu sou um idoso. Podem acreditar que eu sou idoso. Eu sou mesmo. Eu não escondo, não. Eu sou assumidamente um idoso. Eu me amo e eu creio em mim. Eu tenho fé em mim. E eu amo a Deus e tenho fé em Deus. E eu acredito que o melhor está sempre por vir. Eu preciso me cuidar melhor. Ela não aprova muito, mas eu tenho me cuidado melhor, né, doutora? Eu não tenho melhorado, doutora? Só um pouquinho, um tiquinho assim, mas eu tenho. Pouquinho a gente vai tentando. Eu estou chegando lá, tá? Por exemplo, eu emagreci, doutor. A senhora notou? Hã? A senhora notou? Não tem. Pronto. Isso é bom, né? Emagrecer um pouquinho. Doutora, é verdade, a gente está na batalha aí. Muito obrigado, tá bom? Por vir aqui estimular esse nosso projeto com a Flor da Idade, que a gente confia muito que através dele nós podemos facilitar a democratização dos conhecimentos para que todos tenham uma velhice bem melhor. Idoso robusto, a senhora me falou. Eu nunca esqueci esse negócio de idoso robusto. É verdade. Eu sou idoso robusto? Você é idoso robusto. Eu sou idoso robusto? Seja um idoso robusto também. E procure saber o que é um idoso robusto, né, doutora? É verdade. Né? Estamos aí. Deus abençoe a senhora. Amém. E parabéns pelo seu trabalho na Rádio Verde Oliva. Obrigada. Né? 98.3. A senhora dando aquelas dicas para todos os idosos, todo santo dia. Parabéns, doutora. Podem mandar mais dicas aí pra gente falar. Os ouvintes podem mandar as dicas, né, doutora? Pode. Ótimo. Gente, até amanhã, se Deus permitir. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.